Doutor Laí, eu gostaria de saber como que eu faço para que o meu corpo não adoeça com o avanço da idade. Isso. Todas as pessoas centenárias que vivem muito, você perguntar para elas qual é o seu segredo, um denominador comum é. E terceiro é você procurar ingerir o menos possível de açúcar e carboidrato. Se você cortasse o açúcar e o carboidrato em geral da sua vida, só isso aí te traria uma grande melhora. Eles fizeram estudos na Austrália. A idade mental influencia na idade corporal? Como é que eu posso combater a solidão na velhice? Então você ingerir frutas de cor diferente faz uma diferença enorme, porque cada fruta tem a sua cor. Você tem colocado as dicas do Dr. Laí em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Laí tem feito em sua vida. Eu já estudo sobre produtos naturais, mas com o seu conhecimento na minha vida, mudou muito a minha qualidade de ensino, como você mudou a minha vida também. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que está tendo. Doutor Laí, eu gostaria de saber como que eu faço para que o meu corpo não adoeça com o avanço da idade. Pois é, você deve conhecer, Daniele, gente que tem idade avançada e que não tem nenhuma doença. E você deve conhecer gente jovem que reclama doença todos os dias. É o modo como você cuida. Como é que você cuida do seu carro? Eu conheço o carro 1953 que está no ferro velho, eu conheço o carro 1953 que está passeando nas ruas. E o dono lá todo orgulhoso que cuida. Os dois nasceram em 1953. Um está no ferro velho, o outro está sendo exposto. E a mesma coisa acontece com a gente. Que se você tem que viver a sua vida não correndo uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. A estratégia do maratonista é diferente do indivíduo que corre 100 metros. O que corre 100 metros, em 10 segundos acabou a corrida. O maratonista vai correr horas. Então você tem que ver o seguinte, sempre vai ter o amanhã. Você não pode gastar todo o seu corpo hoje. Você tem que saber economizar. Ela pergunta, por que há pessoas que têm medo de envelhecer e outros que encaram esse mesmo processo com naturalidade? Maria Terezinha, em geral, o homem envelhece mais fácil do que a mulher, porque a mulher está muito ligada à beleza, à juventude, né? Então fica mais difícil para a mulher psicologicamente envelhecer. Para o homem ter uma ruga é sinal de sabedoria, de vivência. Então isso tem que ser preparado, tanto para o masculino quanto para o feminino. As mulheres também têm que entender que cada idade tem a sua beleza. Uma mulher de 60 anos não pode querer parecer 25. Quando você vive de acordo com a sua década, tudo é uma maravilha. Agora, se eu tenho 60, vou fazer 68 anos. Se eu quiser viver uma vida de 38, é complicado. Eu tenho que viver a minha década. Aí fica bonito, aí não tem medo. Agora, se eu quiser parecer muito mais jovem do que eu sou, aí começa o problema. Aí que entra também a sabedoria, né? É você saber as suas limitações. Exatamente. Saber viver a década que você está nela. Isso não é vergonha nenhuma. De jeito nenhum. Eu acho que isso é a sabedoria. Isso é você, cada década... Quando eu tinha 20 anos de idade, eu viajava 500 quilômetros para pular carnaval. Hoje eu viajo 500 para não pular carnaval. Pois é, o lugar do mundo onde mais existem centenários per capita, pessoas com mais de 100 anos per capita, é na ilha de Okinawa, no Japão. E lá na ilha de Okinawa, para você ter uma ideia, existem indivíduos com mais de 100 anos de idade que ainda praticam arte marcial. Que se praticaram a vida inteira e continuam praticando. Então, isso de não parar e de estimular e de criar coisas novas. Tem gente em Okinawa que começa a aprender uma nova língua aos 100 anos. Isso, todas as pessoas centenárias que vivem muito, você perguntar para elas qual é o seu segredo, um denominador comum é: eu procuro aprender uma coisa nova todos os dias. Esse é um denominador comum. Inclusive o Nestor Pimenta de Curitiba, ele pergunta a respeito disso. Exercícios de pilates, yoga, qual é a melhor? Assim, existe algum exercício mais adequado para quem está com 80 anos, como é o meu caso? Eu acho que você tem que procurar um exercício que você goste mais. Tem gente que vai se dar melhor com yoga, tem gente que vai se dar melhor com pilates. Pilates, quem inventou o Pilates, o Joseph Pilates, morreu aos 84 anos, jovem. Ele não morreu de morte natural, ele foi tentar salvar os instrumentos dele do incêndio do estúdio dele em Nova York e morreu no incêndio. Mas era um garoto com 84 anos, entendeu?
mostrando como que o Pilates funciona. É uma coisa que eu recomendo muito. Com relação à questão psicológica, doutor, porque muitos idosos, eles se aproveitam até um pouco da idade avançada deles para cometerem certas atitudes. Eu falo isso até por experiência própria. Como lidar com essa questão psicológica dos idosos? O que eu estimulo a pessoa, independente da idade, o idoso estando incluso, você tem que ter as suas aspirações mais importantes do que as suas recordações. Quando a pessoa começa, Tiago, a valorizar mais o passado do que o futuro, essa pessoa está começando a morrer. Se você gravar um grupo de pessoas que falam do passado, você vai ver o verbo conjugado no passado, você vai ver que eles vão viver pouco, porque eles não têm perspectiva de futuro. Eu digo que é no futuro que você tem que concentrar, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Então, quem está focado em coisas para fazer, não tem nem tempo de ficar doente. Essa é a verdade. Oi, doutor Laí Ribeiro, tudo bem? Eu queria saber como envelhecer sem ficar mais velho. Pois é, Mariana, o que você tem que fazer, primeiro você tem que cuidar muito bem do seu sono. Não existe nada mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. E isso aí quer dizer em torno de 7h30 a 8 horas. Esse negócio que eu durmo 6 horas e está tudo bem, ou 5 horas está tudo bem, não é verdade. Lá no final da vida você vai pagar o preço. E às vezes a pessoa dorme 6, 7, 8, 9 horas, mas também não dorme bem dormida. Se você ronca, infelizmente, quem ronca tem microdespertares durante a noite. Se fizer um exame chamado polissonografia, que estuda o sono, vai perceber que acorda durante a noite. E esse sono não é reparador. Então isso é muito importante. Segundo, a água que você bebe faz uma diferença enorme. Então, existe toda uma ciência por trás do tipo de água que se bebe. Em geral, é o seguinte, você tem que procurar uma água que seja perto da onde você mora. Se você mora em São Paulo e bebe uma água que vem de Porto Alegre, engarrafada, ela não vai vir de avião, ela vai vir de caminhão. E vai chegar uma hora que é meio-dia, e o sol está batendo na carroceria do caminhão, e ela bate naquele plástico que tem a tendência de liberar o que se chama xenoestrógenos, que prejudica a sua saúde. E terceiro é você procurar ingerir o menos possível de açúcar e carboidratos. Se você cortasse o açúcar e o carboidrato em geral da sua vida, só isso aí te traria uma grande melhora. Eles fizeram estudos na Austrália, onde eles pegaram aborígenes, de descendentes de aborígenes, que viviam na cidade e eram diabéticos. Levaram de volta para a floresta, em 3 semanas, comendo a comida dos colegas lá da floresta, dos antepassados deles, deixaram de ser diabéticos. Só pela mudança da dieta. Idade biológica, isso é diferente de idade cronológica. Eu vou explicar o que é. Você pode pegar uma pessoa com 40 anos, ela pode ter um corpo de 30, ela pode ter um corpo de 50, mas ela tem na certidão de nascimento 40. A certidão de nascimento é a idade cronológica. Hoje tem aparelhos nos Estados Unidos onde você mede a sua idade biológica. São 44 parâmetros. Como é que está o seu colesterol, como é que está a sua força muscular, como é que está a sua acuidade auditiva, como é que está a sua acuidade visual, como é que está a sua velocidade de raciocínio, a sua cognição. Então, isso, a força muscular, tudo isso é medido. Então, tu fala, você tem tantos anos na certidão de nascimento, mas no seu corpo, ou seja, o desgaste do seu corpo pode ser mais ou menos daquilo que está na sua certidão de nascimento. A idade mental influencia na idade corporal? Zé Maria, sim, Zé Maria, influencia e muito, porque o cérebro controla todo o corpo. Você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Entendeu? Vou falar de novo. Uma pessoa é tão jovem quanto mais velho dos órgãos. Tem gente que morre do coração, mas o fígado está novo. Tem gente que morre de acidente vascular cerebral, mas o coração está bem. Então, você tem que ver qual é o seu elo mais fraco. E quando esse elo mais fraco está no cérebro, ele compromete o corpo inteiro, porque o cérebro comanda tudo. Ele comanda a respiração, ele comanda o batimento cardíaco, ele comanda o metabolismo, ele comanda os hormônios. Então, você ter uma juventude cerebral, independente da sua idade,
muito diferente, faz uma grande diferença. E a habilidade mental, isso aí você não pode perder. Tem pessoas que, por exemplo, passam, vamos supor, 2 anos sem dirigir. Quando vai dirigir tem dificuldade, porque aquele mecanismo, o pathway que a gente chama em inglês, de dirigir, ele perdeu aquilo. Uma pessoa de 25 anos recupera, mas uma pessoa de 75 já tem mais dificuldade, porque aqueles canais vão fechando, entendeu? Então é importante você manter a sua atividade mental, você fazer palavra cruzada, resolver problemas de matemática, desvendar enigmas, tudo isso faz uma diferença muito grande. Dr. Lair Ribeiro, eu tenho 62 anos, como é que eu posso combater a solidão na velhice? Me diga, porque eu tenho preenchido apenas ou parcialmente com o meu cão, meu cachorro. Que é tem estudos mostrando que se você tem um cão, por exemplo, eles pegaram pacientes infartados. Aqueles que tinham um animal de estimação e aqueles que não tinham. Deram alta e fizeram um follow-up, um acompanhamento de 1 ano. Quem tinha animal de estimação viveu mais. Olha que coisa interessante. Porque o fato de você manifestar carinho para um cão, ou para um animal de estimação, para um gato, que seja, no momento que você está manifestando carinho, você está liberando beta-endorfinas, você está liberando hormônios, neurotransmissores cerebrais, que são protetores. Então, esse fato de você ter um cão é muito importante. Claro que nada inspira mais do que pessoas. Eu acho que com redes sociais hoje, na internet, ou você procurar na sua localidade pessoas que querem compartilhar isso, ou clubes da melhor idade, isso tudo faz uma diferença muito grande, porque a solidão é um dos fatores de doença. Tem estudos mostrando, por exemplo, que quando um casal viveu junto muitos anos, e um deles morre, a mortalidade nos primeiros 6 meses no outro é absurdamente maior do que a mesma faixa etária. É uma coisa impressionante, mostrando a importância desse relacionamento humano. Entendeu? Tem muitos jovens que se sentem muito cansados já, né? Trabalha ali, às vezes, 5 horinhas por dia, tô cansado, quero ficar em casa. O que o senhor pode falar para esses jovens? Às vezes a culpa não é deles não, Tiago. Às vezes eles têm o que se chama exaustão, fadiga adrenal. Nós temos 2 suprarrenais, que antigamente chamava suprarrenal, hoje chama adrenais, que ficam em cima do rim, dos rins, e que são glândulas que produzem cortisol. Então, quando você está estressado, você libera cortisol. Então, você pega uma pessoa que dorme mal, ela dorme 3, 4 horas por noite, e ela fala, acostumei com isso, não tem problema. Aí, os anos vão passando e o cortisol dela vai sendo produzido mais do que o normal. Chega uma hora, essa glândula agora não funciona mais, ela entra em exaustão, e aí o cortisol baixa. Hoje existe um exame que mede o cortisol na saliva, e você mede na parte da manhã, na hora do almoço, ou um pouquinho mais tarde, e na parte da noite, e você vê que pessoas jovens, às vezes pessoas com 25, 26 anos, já tem essa curva achatada. E se esse jovem não se cuida agora, o que pode acontecer com ele na terceira idade? Ele não vai chegar lá. Muitos não vão chegar lá, porque no momento que você tem essa curva achatada, você predispõe a doença autoimune, você predispõe a câncer, você predispõe a um envelhecimento prematuro. É complicado isso. Então, por isso que eu falo, vou voltar na tecla, é de graça, não custa nada. Você deve dormir no escuro absoluto. Você não pode dormir com a luz acesa, você não pode dormir com a televisão ligada. O ser humano foi feito para dormir no escuro. Por quê? Porque nós temos uma glândula aqui chamada pineal, que produz o hormônio da juventude, que chama melatonina, que é o hormônio da juventude. É um dos mais potentes antioxidantes que o corpo produz. Não deixa você ter câncer, etc. Se você dorme com a luz acesa, a pineal interpreta que o dia está amanhecendo. E ela para de fabricar melatonina. Então hoje tem um déficit de melatonina, inclusive em jovens, muito grande. Então o radical livre faz parte da vida. Quando você tem excesso de radical livre, você tem uma coisa chamada estresse oxidativo. Quando você tem esse excesso de radical livre, você tem uma predisposição a todos os tipos de doença. Uma das coisas que nos dá muito antioxidantes são os chamados bioflavonoides, que estão nas verduras e estão nas frutas. Então você ingerir frutas de cor diferente faz uma diferença enorme, porque cada fruta tem a sua cor e cada bioflavonoide tem a sua cor diferente. Então você não deve comer a mesma fruta todo dia.
você tem que variar, porque dependendo da cor, o bioflavonoide diferente está atuando. Vamos A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891 E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo. Doutora Ribeiro, meu muito obrigado, minha gratidão eterna pelo teu grande conhecimento. Eu já estudo sobre produtos naturais, mas com o seu conhecimento na minha vida, mudou muito a minha qualidade de ensino, como você mudou a minha vida também. O meu muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado mesmo.